O estudo de hoje trata do conceito de tipo e de antítipo. Como a Bíblia apresenta, quais diretrizes a Bíblia apresenta quanto à aplicação da tipologia bíblica? Esse estudo de hoje, irmãos, é um estudo extenso, um estudo de certa maneira difícil e que depende de tempo para que você possa aprender, para que você possa conhecê-lo. E eu quero recomendar o seguinte: neste dia, despenda o tempo suficiente para verificar todas as passagens bíblicas, para ler a lição com cuidado, para entender o conceito que o autor da lição quer que entendamos. O Novo Testamento desdobra o cumprimento antitípico de um tipo em três fases. Quais são essas três fases? Na vida de Cristo, que é o cumprimento cristológico. Na experiência da igreja, que é o cumprimento eclesiológico. E no final dos tempos, o cumprimento escatológico. Veja, três fases: na vida de Cristo, na experiência da igreja e no final dos tempos. Nós vamos verificar, a nossa lição verifica, três tipos do Antigo Testamento: Israel, o Êxodo e o Santuário, e o respectivo cumprimento nessas três fases antitípicas. Veja lá, primeiramente falando sobre Israel. Mateus 2,15: do Egito chamei o meu filho. Na fase cristológica, o que é isso do Egito chamei meu filho? O Senhor Jesus, ao nascer, foi perseguido, ia ser morto. O governador queria matá-lo, o rei queria matá-lo, e ele foi para o Egito com seus pais. Agora ele diz assim: do Egito chamei meu filho. Assim como chamou o povo de Israel, chamou de Israel do Egito. Mas ainda, Gálatas 6,16, agora falando da fase eclesiológica, os cristãos são o Israel de Deus. E na fase escatológica, no final dos tempos, Apocalipse 7, 4 a 8 e Apocalipse 14, fala dos 144 mil, os 144 mil selados. Portanto, na fase cristológica, na fase eclesiológica e na fase escatológica, Israel, o tipo Israel, é citado e é desenvolvido agora nessas fases. Mas ainda sobre Êxodo, o Êxodo. Mateus 2, 19 a 21. Um anjo apareceu a José e disse para voltar para a terra de Israel. E ele voltou para Nazaré. No primeiro momento, o êxodo foi no sentido do Egito também para Canaã. E agora, então, o Senhor Deus dá ordem para José, fala: volta do Egito, volta para a terra de Canaã, volta para Jerusalém. E ele voltou e ficou em Nazaré. Mas ainda a fase da igreja, como esse tipo agora se manifesta na existência da igreja. Segundo Coríntios 6,17, saiam do meio dos ímpios. Crentes, saiam do meio dos ímpios, vocês precisam entrar num processo de santificação. Mas ainda agora na fase apocalíptica ou a fase escatológica, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para não serem participantes dos seus pecados. Saiam de Babilônia espiritual. Veja o tipo agora do povo de Israel se apresentando na vida do Senhor Jesus, na vida da igreja e no final dos tempos. Vamos ver também agora como é que o tipo é desdobrado no santuário. João 1,14. Deus, o Filho, se fez carne. João 21:21. Cristo era o santuário. Ele dizia: posso reedificá-lo em 3 dias. Ele estava falando sobre a sua ressurreição. O Senhor Jesus, então, era um desdobramento do tipo do santuário. Mas ainda, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Os crentes são o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo. Esse é o desdobramento eclesiástico, eclesiológico, do tipo santuário. O povo de Deus é o santuário. Nós somos o santuário de Deus. Mas como isso agora se apresenta na fase apocalíptica, na fase escatológica? Apocalipse 3:12. Os salvos serão como colunas no templo de Deus.
Apocalipse 11:19, o santuário de Deus está no céu. Apocalipse 21:3 diz assim: o tabernáculo de Deus está com os homens, habitará com os homens. Apocalipse 21:22, o santuário é o Senhor Deus. Portanto, veja o desdobramento do tipo santuário na fase cristológica, na fase eclesiológica e na fase apocalíptica ou escatológica. Esses desdobramentos, irmãos, eles mostram a harmonia da Bíblia. Por que a Bíblia é harmônica? Por que não há contradições na Bíblia? Veja o texto de Ellen White, ou melhor, o texto do Tratado de Teologia da Igreja Adventista. Visto que as Escrituras possuem um único e divino autor, as diversas partes delas se harmonizam umas às outras. Todas as doutrinas da Bíblia são coerentes entre si. Interpretações e passagens isoladas devem estar em harmonia com a totalidade do que a Escritura ensina sobre o assunto. Quando estudamos doutrinas bíblicas, irmãos, quando estudamos verdades bíblicas, nós devemos ver a Bíblia no seu contexto total. Não podemos separar uma única passagem e daí construirmos uma teologia em cima dessa passagem. Não podemos ver uma única interpretação de um tipo para daí estabelecermos uma teologia, uma doutrina. Mas devemos procurar na Bíblia toda. Veja, irmãos, esses exemplos que foram dados nessa lição, sobre Israel, sobre o Êxodo e sobre o santuário, sobre o desenvolvimento antitípico destas doutrinas, desses conceitos de Israel, do Êxodo e do santuário, esses conceitos foram estabelecidos, foram demonstrados na nossa lição com vários textos. Não é somente um texto, nós não podemos fazer somente um texto. Que o Senhor esteja com cada um de nós, irmãos, nos protegendo, para que nós não sejamos vítimas, às vezes, de doutrinas que são estabelecidas, não no contexto bíblico, mas através de um texto destacado do seu contexto. Como se diz, um texto fora do contexto é um pretexto, não é um conceito. Deus esteja com cada um de nós, nos protegendo contra as falsas interpretações, contra interpretações capciosas da Bíblia, para nos levar ao erro. Que o Senhor esteja com cada um de nós.